A doença do coronavírus, Covid-19, é predominantemente uma doença respiratória, que causa síndrome respiratória aguda grave, e que, em pacientes graves, pode desenvolver uma síndrome da tempestade de citocinas, STC. A STC é a principal responsável de mortes pela doença. A STC ocorre por uma hiperativação do sistema imune, principalmente de macrófagos M1, o que gera uma hiperprodução de citocinas pró-inflamatórias. A STC é mais observada em pacientes com hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e ou obesos. Pacientes com doenças crônicas têm em comum alguns denominadores, como inflamação crônica de baixo grau e altos níveis de mieloperoxidase sanguínea. Esses fatores apresentam grande influência na hiperativação de macrófagos e na formação da STC. Os macrófagos M1 são uma subpopulação de macrófagos, conhecidos como pró-inflamatórios hiperativados, e possuem um metabolismo predominantemente glicolítico, mesmo em condições aeróbicas. Isso é baseado na grande captação de glicose para gerar energia através da glicólise. Em decorrência do aumento da glicólise, esses macrófagos liberam altas quantidades de lactato por meio da fermentação láctica. Além deles, os macrófagos M2, os quais são considerados anti-inflamatórios, pois liberam citocinas e quimiocinas anti-inflamatórias. Em contraste com os M1, eles produzem energia principalmente por meio da oxidação lipídica, ou seja, pela quebra de gordura. Sabe-se que o crescimento da oxidação de lipídios gera altas concentrações de acetil-CoA, sendo utilizadas para a produção de corpos cetônicos. Diante disso, haverá diminuição da glicemia, uma vez que, durante a cetose, o corpo recruta ácidos graxos como fonte de energia primária das células. De posse desses dados, pesquisadores propõem uma dieta que induziria a cetose, modulando dessa forma a glicólise dos macrófagos M1, possivelmente diminuindo a produção de citocinas pró-inflamatórias e a agressividade da doença a partir de uma dieta eucalórica cetogênica. Além disso, serviria como indução para macrófagos M2, que têm padrão anti-inflamatório e utilizam majoritariamente gordura como fonte de energia para seu metabolismo. Portanto, a proposta é de reduzir o padrão pró-inflamatório e induzir um anti-inflamatório. As maiores limitações dessa abordagem estão relacionadas ao tempo em que a dieta demora a induzir cetose, podendo levar até 72 horas para ver efeito. Além disso, por mais que a via da escantose fosfato permaneça funcional durante a cetose, o fato dela estar ativa durante uma baixa de glicose implica baixa produção de NADPH. Essa condição pode atrapalhar a produção de proteínas ou de moléculas que ajudam a combater a infecção. Outra limitação está na dificuldade de aplicar a dieta em alguns pacientes, como um diabético desregulado, podendo haver chance de aumento de danos para ele. Diante disso, entende-se que macrófagos M1 são os protagonistas na formação da STC, e que modificar o padrão sanguíneo para um padrão cetogênico por meio da dieta eucalórica cetogênica poderia diminuir sua atuação. Dessa forma, haveria inibição da constituição de um quadro de STC e, além disso, estimularia macrófagos M2, os quais têm padrão anti-inflamatório, o que dificultaria ainda mais os casos com STC. Além disso, corroborando com esses dados, pesquisadores brasileiros da Unicamp já demonstraram no artigo intitulado Elevated Glucose Levels Favor SARS-CoV-2 Infections and Monocyte Response through a HIF-1A Glycolysis Dependent Axis, onde eles demonstraram como que a hiperglicemia, resultada no aumento de replicação do SARS-CoV-2 em monócitos, aumentam a liberação de citocina por eles. Esse fato resulta em uma exaustão de linfócitos T e em morte das células de epitélio pulmonar. Aqui tem todos os artigos e pesquisas que eu fiz para poder preparar essa aula. Muito obrigado.